Um dos desdobramentos da filosofia pós-moderna é a crescente defesa da legalização do aborto no Brasil. E isto tem ocorrido pelos setores intelectuais, culturais. Apesar de estarmos vivemos numa nação brasileira, cujos dados do IBGE, 80% são de pessoas cristãs, o mesmo discurso ligado também para a eutanásia, suicídio assistido, tem sido pautado e discutido em várias situações. Tal contradição é alarmante, pois a ética do cristianismo e também daquilo que a palavra do Senhor tem trazido para nós, a vida é criada por Deus, é criada por Ele, e ela é sagrada, desde o momento da concepção até o último suspiro de cada homem. E é sobre esse tema que nós estaremos aqui falando neste momento através da lição de número 5 das Escolas Bíblicas Dominicais na classe dos adultos, revista essa editada pela Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Por isso estou aqui através deste canal, aqui Pastor Cláudio Gomes, Reflexões, este que vos fala, trazendo aqui sobre o tema a dessacralização da vida no ventre materno. Esse é o tema que nós vamos estar abordando com você, a dessacralização da vida no ventre materno. Essa lição que faz parte da série de lições que nesse trimestre nós temos tratado aqui já com você, desde o dia 2/7, quando começou esse trimestre. O tema do trimestre que nós temos abordado fala-nos sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. E tem nos dado como meta buscar aprender como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. E este item importante nesse tema de hoje, a dessacralização da vida no ventre materno. Esta é uma pré-aula em que nós estaremos aqui abordando e conversando sobre alguns pontos importantes que serão também abordados presencialmente em sala de aula dia 30/7, a partir das 9 horas da manhã em todas as igrejas evangélicas Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Espero que você esteja conosco, portanto, desde já convido você a compartilhar esta mensagem a outras pessoas. Você que não é inscrito, possa se inscrever no nosso canal para receber também novos vídeos e ser notificado de outras mensagens de reflexão que trazemos através deste canal. Importante que você deixe aí também o seu like. Faça isso agora, em nome do Senhor Jesus. É importante. Não é para mim, o like não é para mim. O like é para que a plataforma entenda a relevância desse tema e compartilhe e publique em outras páginas de outros usuários do YouTube e essa mensagem alcance muitas vidas. Se você assim fazê-lo, você está fazendo parte do meu ministério e de divulgador da mensagem da palavra de Deus. Esse tema é importantíssimo, não somente para todo cristão que ama e entende a importância da manutenção da sua fé dentro da palavra de Deus, mas também para você ouvinte que, quem sabe, teve acesso a essa informação, seja por indicação de outras pessoas, no seu compartilhamento ou até mesmo uma certa curiosidade. Você é bem-vindo aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe desde já, você e a sua família. É um tema muito importante e que nós estaremos aqui baseando-se dentro deste tema, trazendo para você aqui a atender a estrutura da lição da revista da CPAD, mas com o objetivo de fazer-nos cada dia mais crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para tanto, através dessa lição baseada na revista da CPAD e sempre tendo como base geral a inerrante e infalível palavra de Deus, vamos estar aqui alcançando 3 objetivos, se Deus assim permitir. Quero contar com você para isso. Tome posse aí da sua Bíblia, da sua revista. Se você não tiver sua revista, pega aí um bloco de notas, caneta na mão, para que você possa estar anotando todas as referências bíblicas e possa estar aí como aluno ou professor, se preparando para o grande dia da aula. Vou colocar para você na tela aí o nosso objetivo, tá? Você pode acompanhar comigo aí ao lado. O objetivo dessa lição, nós vamos estar, primeiro tópico, primeiro objetivo, refletir sobre a vida
refletir sobre a divina concepção e o nascimento de Jesus, demonstrando o milagre da vida e da capacidade de procriar. E com esse objetivo, nós vamos em mente, vamos no primeiro tópico, que eu vou estar colocando para vocês aí, né, qual a estrutura. Aí, ó, vou colocar para você na tela aí, ó. Com esse objetivo de refletir sobre a divina concepção do nascimento de Jesus e demonstrar um milagre na vida e a capacidade de procriar, nós vamos utilizar-se desse primeiro tópico da lição quando vai falar sobre a concepção de Cristo. Está dividida em 3 itens. Primeiro, o anúncio do nascimento dele. Vamos falar sobre a miraculosa concepção. E no terceiro item, a bênção do nascimento. Voltando agora para o segundo objetivo da lição, que eu vou colocar para você aí na tela. Veja aí. Vamos identificar os traços da cultura da morte presentes em nossos dias e as suas consequências. Para atender esse objetivo, temos aí o segundo tópico da lição, com o título, colocando para você aí na tela, a cultura da morte. No primeiro item, vamos abordar sobre o projeto ideológico. Segundo item, o direito sobre o corpo. E o terceiro item, a prática do aborto. Caminhando agora para o destaque do objetivo, terceiro objetivo da lição, que eu vou colocar para você na tela. Veja aí que eu coloquei para você o primeiro, o segundo, olha o terceiro aí. Nós temos o objetivo também, dentro dessa reflexão, nessa gravação aqui, compreender a sacralidade da vida e a importância da Igreja de Cristo estar combatendo toda a cultura que viole os princípios da palavra de Deus. E auxiliados com o terceiro tópico da lição, de número 5, da revista da CPAD da classe dos adultos, sobre aí o tema a sacralidade da vida, nesse terceiro tópico, tá aí para você na tela observar. Vamos falar no primeiro item, a vida é inviolável, o segundo item, o começo da vida, e no terceiro item, a posição cristã, tá bom? Importante que você esteja aqui conosco, para que nós possamos aí, dentro desse tema, alcançar aí todos esses objetivos com a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Esteja conosco, não deixe de colocar aí o seu like, compartilhar essa mensagem e vamos para o nosso comentário geral, nessa reflexão. Estarei com você fazendo a leitura do texto bíblico em classe, que estará sendo lido também ali em sala de aula, que é muito importante que você possa assim fazê-lo. Vamos falar sobre o texto áureo também e a nossa verdade prática. E com certeza Deus é de abençoar ricamente a minha vida e a sua vida. Vou colocar para você aí o nosso texto áureo em primeiro momento, antes de entrarmos na introdução da lição. Vamos fazer aí a leitura agora do texto áureo, verdade prática, é a leitura bíblica em classe. Isso vai muito te ajudar, certo que você já tem acompanhado o nosso canal, se não tem, pode procurar aí na nossa playlist Pastor Cláudio Gomes Reflexões. Já temos deixado para você também as leituras bíblicas diárias. Ela já está no único vídeo de segunda a sábado para que você possa escolher a sua forma de estudar. A quem deseja estudar ela de forma contínua, estará aí disponível para você no nosso canal. Também a leitura diária da semana. A você que deseja ler dia a dia, você pode voltar e assistir tantas vezes quanto necessário for e quiser, se preparando para também esse grande dia da aula, tá? Isso é importante que você participe. De posse da sua Bíblia aí, Lucas capítulo 1, versículo 31, o nosso textual nos diz assim: Eis que em seu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Lucas capítulo 1, versículo 31. A nossa verdade prática, quero colocar para você também na tela. Aprendemos aí, ó, a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura de morte, né? A cultura de morte infantil, né? Intrauterina do presente século, né? Importante que você esteja aí já anotando, você talvez não tenha a revista, possa estar aí anotando essas importantes verdade prática, né? E também o textual. Veja aí, a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno, se opõe à cultura de morte infantil intrauterina do presente século.
Esta é uma mensagem muito importante que você deve aí ter em mente, essa verdade prática, em todo o conteúdo do destaque do seu estudo durante essa preparação. Não, como reforço mais uma vez, faça as leituras diárias, nós temos um vídeo específico aí, para que você possa aí estar inteirado do assunto, pois o assunto da semana vai tratar sobre temas importantes a cada dia, falando sobre o Deus, nosso Deus, o autor supremo e fonte originário da vida. Isso é importante, conforme registra lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, anote para que você possa ler. Nós vamos estudar, temos estudado e já está aí na leitura diária para te ajudar sobre o tema As Escrituras Valorizam a Vida desde a Concepção, baseado no Salmo 139, versículo 13 a 16, e nós estaremos aqui colocando para você também esse texto. Eu vou ler aqui com você daqui a pouco. Na leitura de quarta-feira, você vai aprender sobre a gravidez miraculosa da Virgem Maria e da estéril Isabel, baseado em Lucas capítulo 1, versículo 34 a 36. Na leitura de quinta, você vai ter aí, colaborando com esse ensino dessa lição de número 5, que trata sobre a dessacralização da vida no ventre materno, você vai aprender sobre a Escritura, a nutrição e o respeito do corpo humano, baseado no texto de Efésios, capítulo 5, versículo 28 e 29. Na leitura de sexta, sobre o tema O Princípio da Sacralidade, a Dignidade Humana e o Direito à Vida, você vai ter dois textos, um em Salmo 36:9, anote aí, Salmo 36:9, e também o Salmo 90, versículo de número 12. Tudo isso está aí, pronto para que você escute, leia e esteja meditando um vídeo específico. Estou trazendo aqui só um gostinho para você voltar lá e se aprofundar. Na leitura de sábado, finalizando a colaboração da leitura diária da semana para essa lição de número 5, nós estamos aqui desde já estudando, refletindo. Já temos aí a expressão que o autor da revista colocou para o título da lição da leitura de sábado. O profeta Jeremias assevera que a vida começa na fecundação. Baseado no texto de Jeremias, convido você a ler também o versículo 4 e o versículo 5. Primeiro capítulo do profeta Jeremias, versículo 4 e versículo 5. Tá? E nós vamos caminhar aqui para a leitura bíblica em classe. Eu vou estar colocando para você na tela esses versículos da leitura bíblica em classe, para que você possa, desde já, ter em mente aí o texto base que será lido também em classe. Vai ajudar dentro do entendimento dessa lição, onde já dentro dos objetivos colocados aqui um pouco anterior, para atender estaremos aí buscando discorrer sobre os tópicos, buscando atender aqueles 3 objetivos, tá? Importante que você esteja aí ligadinho e tome posse da sua Bíblia. Quero convidar você a abrir aí a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. Isso, o Evangelho de Lucas fica lá no Novo Testamento, o capítulo é o número 1. Nós vamos fazer ali a leitura do versículo 26 até o 33. Evangelho de Lucas 26, Evangelho de Lucas capítulo 1, versículos 26 a 33, e depois nós vamos ler do versículo 39 até o 45 do mesmo capítulo. De posse de Bíblia aí aberta, pronto, vou colocar para você na tela aí. Leiamos. E no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Versículo 29. E vendo-a ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Versículo 32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Saltando para o versículo 39, do capítulo 1
de Lucas, do Evangelho de Lucas. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente ou apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias, e saudou a Isabel. Versículo 41, e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre, e Isabel foi cheia do Espírito Santo, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe de meu Senhor? Versículo 44, pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Então aqui finalizamos a leitura bíblica em classe, que relata aí sobre a anunciação da manifestação na vida de Maria, da ação maravilhosa do Espírito Santo, a qual ia nela ser ali gerado o meu e o teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus usou aí dessa revelação do anjo e das orientações para trazer ali, através deixar registrado pelo médico Lucas, essa informação importantíssima do nascimento do Senhor Jesus. E é importante dentro dessa leitura, porque você se dedicar e anotar aí todos os detalhes, pois é base nesse texto que nós, nessa lição, vamos estar aí discorrendo o primeiro tópico, quando vai falar sobre a concepção de Cristo, destacando aí no primeiro item o nascimento de Jesus, né, o anúncio do seu nascimento, a miraculosa concepção e a bênção do nascimento. Baseado nesse texto de Lucas, nós já temos aí já um entendimento, e você já pode comigo, né, através dessa leitura que nós acabamos de fazer, refletir sobre essa divina concepção e o nascimento de Jesus. Vamos estar comentando agora esse primeiro tópico, demonstrando o milagre da vida e da capacidade de procriar, revelada na palavra de Deus, nas Escrituras, e isso vai com certeza dar-nos uma base mais que suficiente para que nós possamos aí desenvolver esta lição neste dia, né? Antes de nós estarmos adentrando nesse tópico, me veio aqui à memória essa semana pesquisando também dentro da proposta didática desta reflexão. Eu pesquisei e quero trazer aqui um vídeo, né, de um bebê que está ali nas semanas iniciais de gestação, onde numa ultrassonografia nós podemos escutar aí o batimento cardíaco, né, desta criança, né? Eu vou colocar para você aí o vídeo, e dentro desse vídeo, enquanto ele está passando, é uma proposta que você pode, é orientada que você assim o faça também em sala de aula, você possa estar aí de acordo com os recursos que você tem, ou através do próprio celular, auxiliado aí, quem sabe, por uma caixinha de Bluetooth, você aí ampliar esse som para que toda a classe possa ouvir, né, este som da vida, né, daquele que está ainda ali no ventre da sua mãe. E enquanto você assim o faz, vou colocar para você aí, enquanto você vai ouvindo o som, quero deixar no fundo, eu quero estar aqui lendo com você o Salmo 139, versículos 13 a 16, que faz parte da leitura diária de terça-feira, onde as Escrituras valorizam a vida desde a concepção. Vou colocar para você aí, ó. Tá escutando? Tá vendo aí, ó? Tá escutando o som? E eu vou ler com você Salmo 139, 13 a 16. As Escrituras valorizam a vida desde a concepção, pois possuíste o meu interior. Entreteceste-me no ventre de minha mãe.
Eu te louvarei, porque de um modo terrível, tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Temos aí esse som maravilhoso da vida, e que infelizmente muitos, no contexto atual da nossa sociedade, dos setores intelectuais, culturais, têm se colocado na defesa da legalização do aborto, né? Apesar de, como já disse aqui no começo desse vídeo, 87% da população brasileira, segundo os dados do IBGE, se intitular cristã. É algo que realmente é contraditório, né? Bastante alarmante. E por isso eu reforço aqui o que nós colocamos no começo desse vídeo. A palavra de Deus, ela tem nos alertado, nos orientado, que o nosso Deus, ele é o único detentor da vida e também da morte. Em nenhum momento nós podemos ignorar isso, pois desde a concepção da vida até o último suspiro do homem, ele é Deus. E é por isso que eu quero convidar você a continuar firme aqui nesse vídeo, para que juntos possamos refletir sobre essa cultura da morte que tem permeado a nossa sociedade, e o nosso papel enquanto verdadeiro cristão, como Igreja de Cristo na face da terra, como também podemos dizer como portadores e propagadores da vida abundante que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conquistou para mim e para você ali na cruz do Calvário. E nós possamos, munidos dessa informação, dessa reflexão, também dessa lição, pois a palavra de Deus já tem falado isso, e nós temos ela disponível para estudo, para meditação dia a dia, mas hoje, de uma forma metódica, através dessa reflexão, nós possamos também sair deste momento aqui mais empenhados a estar alcançando aí os perdidos, possamos ajudá-los a caminhar em volta ao caminho que o Senhor reservou para nós, que são as suas boas obras, né? Alcançar aqueles que estão aí em direção da morte, ou ainda levam consigo, né? Como diz aí os comentários da revista, inocentes junto consigo. Tal como está escrito em Provérbios capítulo 24, versículo 11, vou colocar para você na tela, olha o que diz aí, ó. Livra os que estão destinados à morte, e salva os que são levados para a matança, se o puderes retirar. Essa é uma proposta que nós temos nessa lição, para se dedicar, e nós vamos aí estar com certeza sendo abençoados por Deus, você e a sua casa e a sua família, também alcançadas por essa poderosa palavra do Senhor, né? Nós vamos aí estar dando início aí à reflexão do primeiro tópico da lição, visto que nós já entendemos aí nessa introdução a importância desse tema, né? Temos aí apresentado a você esse vídeo, mostrando aí o batimento aí, né, cardíaco de uma criança com poucas semanas, segundo a literatura médica, por volta aí da 6ª semana em diante, é possível estar aí dentro do diagnóstico da ultrassonografia, passar a escutar esse som da vida, mostrando aí a importância de que a vida ela tem, né? É um dado que deveria ser, né, de fácil entendimento a todos, mas como isso não é, sabemos que existe aí, como já falamos aí no começo, né, aqueles que estão se posicionando em defesa da legalidade do aborto. Nós vamos estar discorrendo aí, daí então a gente trazer essa importância dessa lição. Muitos cristãos, quando deixados se envolver por essas filosofias e pensamentos progressistas, que já temos estudado ao longo aí
desse trimestre, podem, se não firmados na Sagrada Escritura, se não dada a devida manutenção nessa fé, na leitura, no estudo sistemático, facilmente poderá ser aí levado por filosofias de vãs sutilezas, né? O homem, ele tem se degradado, tem se corrompido, tem tentado levar muitas pessoas para a perdição. Sabendo nós e tendo entendimento da importância desse tema, a Igreja de Cristo, o Império do Mal. Estamos aqui para aprender a viver neste mundo dominado por esse espírito da Babilônia. E o pastor Douglas Batista, que é o comentarista desse trimestre, pastor ali da Assembleia de Deus, missão no Distrito Federal, tem aí colocado como tema da primeira lição desse trimestre a Igreja de Cristo e o Espírito da Babilônia. Você não assistiu, você pode voltar, isso é importante para você ter entendimento em todo o trimestre. Então, 13 lições que estaremos trazendo, já estamos hoje falando aqui da 5ª lição. Na 2ª lição falamos sobre a deturpação da doutrina bíblica do pecado, né? E na terceira falamos sobre o perigo do ensino progressista. Na 4ª, quando a criatura vale mais que o Criador. E hoje nessa 5ª lição falando sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Infelizmente, a sociedade, liderada aí até mesmo pelos poderes de alta posição na gestão política da nossa nação, tem aí muitos trabalhado para provocar essa legalização, né, do aborto e, enfim, até de outros temas, como, por exemplo, da eutanásia, suicídio assistido e outros, em detrimento daquilo que a santa e bendita palavra de Deus ela tem trazido para nós. Razão pela qual outros temas que estamos estudando e outros que surgirão ainda nesse trimestre, que vamos estar abordando, que visam tentar clarear a nossa mente à luz da palavra de Deus, a como viver neste mundo dominado por esse espírito da Babilônia. E nessa lição de hoje, vamos adentrar no primeiro tópico da lição, a concepção de Cristo, no primeiro tópico, falando sobre o anúncio do seu nascimento. Esse primeiro tópico, queridos, como já falamos aqui, nós demonstrarmos que o milagre da vida e a capacidade de procriar, dentro do exemplo da concepção do nascimento de Jesus, tá? Que é o nosso maior exemplo, ele visa trazer-nos esse entendimento aí da valorização que o próprio Deus ele dá neste momento tão importante, lindo e maravilhoso, quando ele insere o ser humano dentro desse plano, né? E que não é no dia da cesárea ou do parto natural ou normal que ele vem à vida. Mas nós vamos ver aí que desde o momento da sua concepção ali, no ventre, né? E a base até mesmo daquilo que Deus nos enxerga, até mesmo antes desse momento Deus já tem contemplado, né? Tem visualizado a nossa vida. E alguns aí dentro da revelação das Escrituras, né, nós vamos ver aí com mais detalhe, ele já tem constituído como homens ou mulheres de Deus para serem aí usados por ele, no intuito de conduzir a raça humana, o ser humano, dentro dos princípios da sua palavra, a fé genuína na pessoa bendita de seu Filho amado Jesus, aquele que era e que há de ser todos os momentos o meu, teu Salvador. Há aqueles que não aceitam, mas o fato é que a palavra do Senhor, em São João, capítulo de número 3, versículo de número 16, uma leitura que para muitos conhecida, outros passam a conhecer, se não agora, a partir do versículo 16, no versículo 16 de São João 3, a palavra do Senhor nos revela, e aqueles que já conhecem relembra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É sobre esse Jesus maravilhoso, nesse primeiro tópico, nós vamos estar aí conversando, refletindo, né? E vamos lá, sem mais delongas. O primeiro item fala sobre o anúncio do nascimento. De acordo com a leitura do texto que nós lemos em classe, né, Lucas capítulo 1, nós temos aí a pessoa de uma virgem que estava comprometida para
se casar com um homem chamado José, e essa virgem é conhecida chamada Maria. E neste texto que nós lemos em Lucas capítulo 1, vemos aí no versículo 26 e 27, ela recebendo ali na cidade de Nazaré, né, ali a visita de um anjo, cujo nome dele era Gabriel. Esse anjo, quando ele se manifesta a ela, traz a ela essa revelação de que ela receberia ali e conceberia, daria à luz a um filho, e anunciou inclusive o nome em que eles colocariam nesta criança, Jesus. E é diante desse momento maravilhoso de revelação da parte de Deus que Maria, uma jovem, né, ali donzela, faz o questionamento ao anjo, pois ela, como naturalmente haveria de ser, perguntou como que iria isso fazer, pois o próprio texto ela revela: eu não conheço o varão. Mas a pergunta, quando ela demonstra diante do anjo Gabriel de como deveria ser essa participação, esse momento, como deveria isso acontecer, a palavra do Senhor vai trazer-nos ali a revelação, a pessoa de Maria, e também nós que hoje aqui estamos estudando nessa lição, em Lucas capítulo 1, versículo 26, o anjo diz para ela assim, depois que ela colocou para o anjo essa condição: eu não conheço o varão, ou como dizendo, isso não é possível. O anjo Gabriel lhe responde no versículo 26 do Evangelho de Lucas, que nós lemos aí na leitura em classe, né, dizendo para ela: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré. Ou seja, foi um anjo da parte do Senhor. E na hora que ele chega ali e ela faz essa indagação, né, na leitura que nós lemos aí, ele traz aí para ela o anúncio, né, de que a sua prima, né, que também considerada estéril, ela já estava agora gestante, e já era o 6º mês, né? Por isso que quando o versículo 26 da leitura faz destaque e no 6º mês foi o anjo Gabriel, ele vai no 6º mês da gestação de uma prima dela, em que era estéril, já estava grávida. E isso lhe serviu de base para que nessa indagação, quando Maria faz a pessoa ali ao anjo Gabriel, depois de ter-lhe anunciado que ela seria a mãe do Salvador, e que sobre ela desceria ali a unção do Espírito, e ela daria luz a um filho, e poria ainda o nome dele, o nome de Jesus, essa revelação trouxe ali esperança à vida dela, pois ela realmente conhecia Isabel, sua prima, sabia que a ela fora impedido de ter filhos, era estéril, e que somente um ato miraculoso da parte de Deus ela poderia ter filhos. E isso agora, como um incentivo de fé, o anjo traz a memória de Maria, que Isabel já estava aí no 6º mês, né? E assim então, nós vemos aí que essas informações que o Senhor traz através aí desse anúncio do nascimento à pessoa de Maria, que dela haveria de nascer o Salvador, né? Esta mensagem ela traz aí uma confirmação das profecias bíblicas, que você pode destacar nesse primeiro tópico em sala de aula, fazendo referência ao texto de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que diz as Escrituras. Vou colocar para você aí na tela. Aí, ó, olha para você aí, ó. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e darás um filho, e será o seu nome Emanuel, ou seja, Deus conosco. Trazendo à memória aí, sabe, Maria, que conhecia as Escrituras, né? Ela entendeu ser ela o cumprimento dessa profecia, né? A qual agora esse anjo estava anunciando a ela que seria através dela, né? Diz ainda também o Salmo de número 89, você pode colocar em sala de aula, versículo 3 e 4, vou colocar para você na tela. Quando o salmista traz a mensagem: fiz um concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi,
Lembrando que Jesus é da descendência de Davi, né? Versículo 4: a tua descendência estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Maria, tanto José, também era da linhagem de Davi. Então ela pôde entender aí, dentro dessa concepção de Cristo, no anúncio do seu nascimento, a forma em que Deus haveria de cumprir aí esse mistério maravilhoso. Nesse momento, quando nós olhamos para esse primeiro tópico, a concepção de Cristo, e vemos aí esse anúncio do nascimento de Jesus como foi, nós já temos aqui a refletir, e você pode trazer em sala de aula essa importância do quanto Deus, ele cuida, ou ele tem planejado, projetado aquele que há de nascer. Aqui o exemplo de Jesus, mas nós vamos observar aí à luz de outros textos que nós vamos discorrer, que até mesmo o profeta Jeremias fora chamado antes de ter ali, de estar no ventre da sua mãe ou no ventre da sua mãe, como profeta o Senhor havia o constituído, trazendo que, contrariando todas as ideologias humanas que têm aí trabalhado para tentar legalizar aí o aborto no Brasil e em outros países também isso tem ocorrido, mostrando que Deus, ele é o dono da vida e ele já tem projeto para nós até antes da nossa formação, até antes mesmo de nossos pais, quem sabe, se encontrarem. Deus, na sua presciência, onisciência e onipotência, ele tem nos observado e tem nos inserido dentro dos seus projetos, que são maravilhosos para nós. E nós, como seres humanos, temos que estar alerta quanto a esses perigos que têm tentado contra a vida, né? Nós temos na palavra de Deus, revelado no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, e o entendimento de que aquele que deseja matar, que deseja roubar, que deseja destruir a vida, ele tem um título, é conhecido como ladrão, né? E São João 10,10 diz que o ladrão veio senão roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele traz nesse texto a revelação da sua missão. Eu vim para que tenham vida e a vida com abundância. Ademais de todas as formas de pensamento contrárias à revelação divina, nós, como verdadeiros cristãos, devemos se manter posicionados, alicerçados nesta visão bíblica, né? Para aprendermos a combater e a resistir às astutas ciladas que o inimigo tem armado contra a família. No segundo item desse primeiro tópico, sobre o tema a miraculosa concepção, nós vamos observar aí, dentro desse discorrer do texto bíblico em classe, também você pode usá-lo como base. Ainda nós temos aí a revelação de que o anjo Gabriel, ele explica a Maria, de uma forma ali bem detalhada, cuidadosa, que essa concepção ela seria singular e que seria miraculosa, quando ele traz em detalhe para ela, como já comentamos, a descida do Espírito Santo, né? E assim que o menino, ou seja, o santo, será chamado Filho de Deus. Está em Lucas capítulo 1, versículo 35, né? Parte B. Então, aquela jovem, Maria, ela não pediu sinal algum ao anjo que lhe comunicara a gravidez como um incentivo para a sua fé. A jovem, ela não pediu algum sinal, mas o próprio anjo, nós vemos aí, como enviado de Deus para esse projeto de anunciação, no versículo 36, a parte A, ele declara: a tua prima concebeu um filho em sua velhice, né? Esse texto de Lucas, capítulo 1, né? Vou colocar para você aí na tela. Estou me posicionando aqui, ó. Primeiro, versículo 36, parte A. Aí, ó, tá para você aí na tela. Ele não faz parte aqui da leitura bíblica em classe, porque do 36 salta para o 39. Mas lendo aí Lucas inteirinho, você vai ver: eis que Isabel, tua prima, concebeu um filho na velhice, e este é o 6º mês para aquela que é chamada estéril. E o versículo 37 também vou colocar aí na tela, na sequência aí, ó. Porque para Deus nada é impossível. Então, mostrando aí a revelação completa
a Maria a respeito da missão miraculosa. Mesmo aquela jovem, Maria não pedindo sinal, o anjo ele traz aí, através da palavra, porque a palavra de Deus é aquela que nos fortifica, aquela que vem da parte do Senhor para a nossa vida, trazendo à memória ela que o nosso Deus, para ele, nada é impossível. E assim então, o terceiro item da lição, a gente pode adentrar, né, já refletindo sobre a bênção do seu nascimento. A vida que foi gerada ali no ventre de uma mulher é um milagre, né? É um milagre. Não só esse da pessoa de Maria, da pessoa de Jesus Cristo, mas vemos aí esta grande e maravilhosa bênção do Senhor no nascimento. É quando isso ocorre. O sábio Salomão, quando ele escreve ali os textos de Eclesiastes, convido a você, vou colocar na tela para você, Eclesiastes capítulo 3, o versículo, Eclesiastes capítulo 11, melhor dizendo, versículo 5, tá? Você vai observar a palavra do Senhor, dizendo assim, olha, Eclesiastes 11, versículo 5. Assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. O homem, dentro da ciência, das suas pesquisas, né, ele aí não consegue entender aí, né, não conhece aí as obras de Deus. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas, né? O homem ele tem algumas previsões, né, falando a respeito aí do caminho do vento, mas ele não sabe, né, qual o caminho dele correto, pois só Deus tem o controle de todas as coisas. E assim, esse sábio Salomão, ele descreve pelo Espírito Santo de Deus a revelação também de que os ossos que são formados no ventre daquela que está grávida, só ele sabe. Assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas, né? Deus colocou dentro do ser humano essa capacidade que nós chamamos a capacidade de procriação. É algo que Deus determinou, algo que Deus colocou no homem, né? Então, quando nós lemos a palavra do Senhor, baseado no texto do livro do Gênesis, capítulo 1, lá no versículo de número 28, nós vamos encontrar a palavra do Senhor dizendo ao casal, né, que ele criou: e Deus os abençoou, ele lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se move sobre a face da terra, né? Por isso o nascimento de Deus, o nascimento dos filhos, né, que o Senhor Deus ele criou e projetou para que o homem desse prosseguimento à vida, ele é uma recompensa divina para todos nós. O salmista, você pode trazer isso em sala de aula também, no Salmo 127, versículo 3, vou colocar para você aí na tela, ele diz assim, olha, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, né? Sendo então esse dom da vida uma herança que Deus tem dado para nós, né? E essa herança ela acontece, né? Esse dom, né? Ele diz aqui até a parte da lição: sem o dom da fertilidade, um ventre estéril torna-se obstáculo para a vivência da maternidade, né? Torna-se um obstáculo para a vivência da maternidade. Então, quando você vê em Gênesis capítulo 30, versículo 1 e 2, quando trata sobre vendo, pois Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja da sua irmã e disse: Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. E o versículo 2, Jacó responde: então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto do teu ventre? Nós temos com esse texto o aprendizado de que a vida, né, o dom da fertilidade,
e um ventre externo torna-se um obstáculo, né, para a vivência desta maternidade, está no controle de Deus, né, está no controle divino, né? Assim a gente vê a importância, irmãos, queridos ouvintes, aqui deste canal, a relevância, a importância da sacralidade da vida no ventre, né? Nós vemos aí que elas estão endossadas dentro das Sagradas Escrituras, mostrando-nos e revelando-nos a importância do nosso entendimento, né, dessa bênção que Deus colocou à nossa disposição. Nessa passagem inicial, Isabel trazia ali a João, que seria primo de Jesus, no ventre. E esse momento inicial onde ela era estéril e agora o Senhor trazendo aí ele a vida, né, daquela que era estéril, mas agora prometendo, colocando João como sendo aquele que iria preparar o caminho do Senhor, para preparar a ele um povo bem disposto, né, para receber a pessoa bendita do Salvador. Deus permitiu que isso ocorresse através ali de um momento de esterilidade, mas depois de bênção, para provar que Ele é o Deus que está no controle de todas as coisas, né? Lucas capítulo 1, quando você discorre alguns versículos anteriores à leitura bíblica em classe, você vai ver Deus revelando através também de um anjo a Zacarias, também depois a sua mulher, que esse homem, né, que haveria de nascer daquela que outrora era estéril, seria grande diante do Senhor. Ele não beberia vinho nem bebida forte, mas seria cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Trazendo mais uma passagem aí que colabora dentro desse primeiro tópico da concepção de Cristo, a bênção do nascimento agora, mostrando aí a sacralidade da vida desde o ventre, nesse chamado de João Batista, que foi precursor aí de preparar o caminho do Senhor e Salvador. Então, nesse momento, nós podemos entender, para fechar esse primeiro tópico, Maria portava no seu ventre o Filho do Altíssimo, certo? O Rei Eterno. Segundo o texto de Lucas, capítulo 1, versículo 32, falando agora de Jesus, o anjo Gabriel falando a Maria, esse será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, versículo 32 de Lucas 1. E olha o versículo 33, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim, né? Então temos aí Lucas trazendo esse relato da parte do Senhor. E Jesus Cristo, ele nasceu para ser o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Confirmado aí no texto de Lucas, agora capítulo 2, versículo de número 11, temos aí o registro, porque Jesus nasceu, né? Lá diz, pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto, quando, agora na revelação de Lucas, traz ali esta mensagem, né, do nascimento de Jesus, quando ele estava ali na cidade de Davi, né? E assim então foi anunciado àqueles que estavam naquela mesma comarca, aos pastores, melhor dizendo, né, que estavam no campo, aguardando ali as vigílias da noite, o seu rebanho. O anjo do Senhor aparece sobre eles e a glória do Senhor os cerca com resplendor, e eles tiveram um grande temor. E o anjo disse a eles, não temas, pois aqui vos trago novas de alegria, de grande alegria, que será para todo o povo. E o versículo 11, eles anunciam àqueles pastores, o anjo anuncia àqueles pastores, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor, né? Então, dentro desse primeiro tópico aí, nós temos aí uma conclusão de que a história da concepção da vida de Jesus ilustra aí a sacralidade da vida desde o ventre materno. Importante que você tenha isso, ressaltando que toda gestação, como já citamos aqui outras, né? Porque no mesmo caso de Raquel, ela se tornou ali mãe. Deus trabalhou. E assim como na vida dela, como na vida de Sara, como na vida aí da esposa de Zacarias e irmã Isabel, todo esse processo aí foi para comprovar que Deus é aquele que está no controle de todas as coisas, né?
E assim, então, ressaltando que toda gestação é um milagre e dádiva concebida pelo Criador. E isso é importante que nós tenhamos em mente, e você também no seu coração, né? O que Deus ele projetou e fez, ele colocou agora ao homem a sua participação para que desse continuidade à vida, né? E isso acontece através do relacionamento sexual ali do casal. Por isso que o Senhor lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28, ele disse ao homem e à mulher: Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Ou seja, o homem, ele e a sua esposa, o seu cônjuge, fariam aí a sua parte dentro desse processo que ele já colocou dentro do ventre materno, né? Entendendo que não é o homem que controla as coisas. O homem não sabe como é que é formado o ventre, no ventre os ossos, né? Ele tem ali as suas indagações, mas ele não consegue reproduzir isso. Assim como a gente não sabe o caminho do vento, diz o sábio Salomão em Eclesiastes 11:5, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas estas coisas. Eu quero convidar você para darmos aí prosseguimento dentro dessa reflexão, partindo agora para o segundo tópico da lição, onde nós vamos falar sobre a cultura da morte. Infelizmente, é forte esse tópico, né? Mas é importante para que nós possamos aí nos preparar a como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, conhecer as suas ideologias, o que eles têm feito, e nós, baseado na palavra de Deus, continuarmos resistindo, né? Tendo sempre em mente que nós, quando olhamos para a palavra de Deus, teologicamente, a gente pode se perguntar quando começa a vida humana, né? Será que é na fase embrionária? Ou na fase fetal? É uma pergunta que os teólogos passam a analisar, a refletir. E é o que realmente também a cultura desta morte tenta impor a sua ideologia, a forma de quando a vida surge, para dar legalidade à sua forma de pensar, né, na ideologia do aborto, trazendo em defesa disso a escolha dessa ideologia, que a mulher ela deve escolher, porque eles ainda mantêm aquele tema, meu corpo, minhas regras, né? E colocando na mulher a escolha dela permanecer ou não permanecer grávida, tentando desconstruir as doutrinas bíblicas que revelam, como já temos estudado até aqui, que Deus, ele é o dono, controlador, gerador e controlador da vida, né? Desde o momento da sua concepção e até o último suspiro do homem, né? Na face da terra. Mas, infelizmente, essas ideologias têm tentado desconstruir as escrituras para manter aí o controle, né? Ou tentar manter o controle ao seu modo. Mas temos que ressaltar, né, que aos olhos do Senhor, que é o autor e consumador da vida, né? Antes mesmo da concepção, ele tem o controle de tudo, né? E é o que nós constatamos aí, através de alguns textos que já temos lido, como já tenho citado aqui a referência da concepção de Jeremias, como a Bíblia traz lá no versículo 5 do capítulo 1 de Jeremias, Deus revelando pelo Espírito Santo a ele, antes que te formar, antes que porque fala que é ele que forma, o próprio Deus falando, antes que eu te formasse no ventre, veja aí na tela, ó, eu te conheci, antes que saíste da madre, eu te santifiquei, né? E as nações te dei por profeta. Então vejam que o Senhor o santificou quando ele estava no ventre, mas que antes dele começar a formá-lo, o Senhor já o conhecia, o Senhor já nos conhece. Então, quem determina a vida, quem promove a vida é Deus, né? Então, nós temos que ter isso em mente. Vamos aí para o tópico 2, falar um pouco sobre a cultura da morte, né? Lembrando, mais uma vez, que nós temos aí o objetivo, agora nesse segundo tópico, identificar os traços desta cultura da morte. Quais são esses traços da cultura da morte presentes em nossos dias?
quais esses traços e as suas consequências dessa cultura da morte, né? Vamos aí no primeiro item para atender esse tópico, falar sobre o projeto ideológico, né? Em que se tem dentro desta cultura, tá bom? A cultura da morte é um conjunto de ideias que visa modificar o conceito bíblico da vida. Então, quando se fala cultura da morte, ela não é algo que se resume numa frase, né? Mas são conjuntos de ideias que têm o objetivo claro de tentar mudar os conceitos bíblicos a respeito da vida. E para isso é importante nós termos aí em mente que, como já comentamos no início, as diversas e inúmeras pautas, né, que têm sido tramitadas aí dentro da legalização do aborto, também da eutanásia, apologia ao suicídio, controle de natalidade e tantas outras ideias, né, formas que, mediante estratégias aí culturais e intelectuais políticas, têm colocado aí uma agenda que visa desconstruir a sagralidade da vida, algo que na cultura cristã, como temos visto já abordando aí nesse tópico anterior, tem sido bastante destacado. Nesse sentido, né, existe aí também aqueles que já têm estimulado a chamada e conhecida como eugenia. O que é isso, pastor? Trata-se do descarte do ser humano com alguma má formação ainda dentro do útero, né? A maternidade, ela acaba sendo aí depreciada a fim de que a mulher não deseje mais ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é modificado para justificar o aborto, como colocado aí uma medida de saúde feminina. O direito à vida no útero passa a ser substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o seu próprio corpo, que por meio do aborto ela faz aí o decreto de morte do fruto do seu ventre. Este é o projeto ideológico que dentro dessa cultura da morte tem sido divulgado, tem sido defendido pelas formas aí de pensar no meio da sociedade, né? E nós que estamos aqui estudando, é importante que nós tenhamos aí sempre à luz da palavra o que Deus fala a respeito disso, né? Por mais que intelectualmente você possa ser aí convencido dentro dos discursos desses pensamentos progressistas, dessas ideologias, nós temos que, né, entender que há um conflito entre essa cultura moderna, na sua insistência que o direito do ser humano exercer a sua autonomia sobre o seu próprio corpo, ele conflita com aquilo que a palavra do Senhor tem nos declarado a respeito de quem realmente é o dono da vida. É por isso, no segundo item desse segundo tópico, vai nos falar sobre o direito sobre o corpo, né? Nós vamos ver que essa ideia de liberdade total no controle individual sobre a constituição física e o comportamento humano, naquele slogan que eu já comentei, meu corpo, minhas regras, que é também utilizado para trazer aí as defesas das libertinagens sexuais e reprodutivas, né? Também está aí a prostituição, entra o aborto, entra a eutanásia, suicídio e tantos outros, né? Nós vamos ver aí que nessa percepção desses direitos, nós vamos ver aí que qualquer opinião que infelizmente a gente vem exercer, ainda que é para salvar essas pessoas, né, para resgatar ou lutar em prol da vida, infelizmente, quando nós nos colocamos, quem sabe através até desse vídeo, muitas pessoas possam ignorar, estão achando aí que nós estamos violando a liberdade humana, né? Quando nós insistimos e colocamos essa verdade bíblica, quando eu falo insistimos em colocar e anunciar esta palavra verdadeira de Deus, de vida, de salvação, eles entendem isso como uma afronta, né? Colocando-nos como geradores de discursos, de ódios, que na verdade é uma mentira. Nós estamos aqui com amor, anunciando a palavra de Deus, defendendo a vida, né?
Mas essas pessoas não entendem assim. Para eles, qualquer opinião contrária é considerada uma violação à liberdade humana, né? E eles aí têm trabalhado nos projetos de lei, né? Alguns na canetada, né? Tem órgãos de poderes aí no sistema, dentre os políticos, legislativos e judiciários, né? Aquele executivo, legislativo e judiciário. Sabemos que existe um grupo específico de legisladores que foram constituídos para elaborar as leis, né? Ser votadas ali na Câmara dos Deputados, depois no Senado, e depois sancionado ou não pelo presidente da República. Alguns outros poderes têm ocupado essa posição de legisladores, como no caso do poder maior aí do Supremo, conhecido como o Supremo T Federal, né? Eles têm aí se colocado como semideuses e eles mesmos legislado, né? E colocado aí algumas regras, né? Definindo por si ali quando que realmente a vida ela é formada e constituída, apoiando de uma forma partidária, ideológica, infelizmente, combatendo as escrituras, com as suas ideologias, implantado aí, colocado goela abaixo, como é uma expressão que eu posso usar aqui, na vida de muitos. E cabe nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, que conhecemos a palavra do Senhor, estarmos aí resistentes a mantendo e preservando a nossa confiança em Deus, lutando pela vida, pela família, pois assim é a vontade do Senhor para todos nós, né? A palavra de Deus, ela assevera para nós nesse quesito que o corpo, ele deve ser nutrido e respeitado. Quero convidar a você a fazer uma leitura num texto que está registrado na carta de Paulo aos Efésios. Estou pesquisando aqui para você, capítulo de número 5, tá? Efésios, capítulo número 5, versículo 28 e versículo 29. Estou chegando lá para colocar para você aí na tela. Efésios, capítulo 5, versículo 28 e 29. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz. Está aí para você na tela. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, como também o Senhor a igreja. Esse texto vem revelar-nos aí que assim como o homem que se casa e constitui ali uma família, ama suas mulheres e ama-se como a si mesmo, e o versículo 29 revela, nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, pelo contrário, o alimenta. Ele mostra aí como também o Senhor, ele ama a sua igreja, ele ama o seu povo. Versículo 30 ainda fala, porque somos membros do seu corpo, tá? E assim, as escrituras asseveram que o corpo ele é nutrido, ele é respeitado e ele é cuidado pelo próprio Senhor. Que embora o ser humano ele seja livre, ele não tem direito de estar aí profanando o seu próprio corpo, tá? Vou colocar mais um versículo para você, no texto de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 13. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Os manjares são para o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um contra o outro, quanto quer, os ventres e os manjares. Olha a parte C do versículo 13. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus, aqueles que confiam nele, ele tem escolhido o seu corpo para fazer nele morada, né? E habitar nele. Então, e que a vida, segundo a palavra de Deus, só tem sentido quando ela está sobre o domínio de Cristo. Não há sentido viver sem Deus. Gálatas capítulo 2, versículos 20, você pode colocar aí em tela, vou colocar na tela e você pode colocar em sala de aula, diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, Paulo dizendo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida
né? E diz aí, ó, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, no qual me amou e assim se entregou, e me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja aí, dentro desse tema, né, desse tópico, a cultura da morte, né, finalizamos aí o direito sobre o corpo está na mão de Deus e não do homem, né? No terceiro item desse tópico, falando sobre a prática do aborto, né, de uma forma mais específica, o que é o aborto? Né? Vou colocar para você aí, ó, o aborto é a interrupção do nascimento por meio da morte do embrião ou do feto, né? E dentro desse conceito aí, é o ato de descontinuar a gestação do ser vivo. Esse termo gestação vem do latim gestatione, que se refere ao tempo em que o embrião fica dentro do útero, desde a concepção até o seu nascimento, né? Neste caso, quando a gente fala aí de aborto, pode ser não intencional, né? Não tinha intenção, por uma questão de saúde, o próprio corpo, né? Ele promove esse aborto. Não é desse ponto que nós estamos aqui combatendo. Mas existe o provocado. E aí é nesse ponto que nós estamos aqui colocando, no período de gestação. Tá? Nesse tópico, a prática do aborto, nós devemos aí observar que desde a lei mosaica, provocar a interrupção da gravidez de uma mulher era um ato considerado criminoso, né? Desde o passado. Quando nós lemos Êxodo capítulo 21, versículos 22 e 23, nós temos, dentro da lei mosaica, a seguinte expressão, vou colocar para você na tela. Se algum homem pelejarem e ferirem uma mulher grávida, e for em causa de que ela aborte, né? No caso não foi a mulher que provocou, mas ele por violência, né, contra a mulher, ocorreu que ela provocou o aborto. Porém, se não houver, olha lá, diz assim, ó, ferirem uma mulher grávida e forem causa que aborte. Porém, se não houve morte, certamente aquele que feriu será multado, conforme o que impuser ali o marido daquela mulher e pagará ali aos juízes. Mas se houver a morte, então darás vida por vida. Ou seja, Deus não permitia. Era passível até de pena de morte aquele que provocasse a morte dentro ainda de uma criança dentro do ventre, mostrando que ali, né, já era, segundo a mensagem, a palavra de Deus, já havia vida dentro do ventre daquela mulher. Se não gerou o aborto, ainda ele pagava ali uma multa ao marido daquela mulher. Mas se houvesse a morte, até pela sua própria vida, houver a morte, então darás a sua vida por vida, né? Era ali o preço daquele que apoiava, ou no caso ali, praticava esse aborto, né? No sexto mandamento também, nós temos aí nesse tópico 3, a revelação aí, ao homem que é proibido matar. Êxodo capítulo 20, versículo 13, nós temos aí nos mandamentos a expressão não matarás, né? Mandamento esse que foi confirmado pelo Senhor, né? Resumindo ali toda a lei, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E como já temos visto aqui, nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta. Então, quando nós amamos o próximo como nós mesmos, né, conforme nós já temos lido aqui, né, nós temos então a corroboração aí, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que é proibido matar, né? Porque matar significa literalmente aí, o homem é proibido matar, significa literalmente proibido assassinar, né? Os intérpretes, né, da palavra de Deus, o decálogo também, eles corroboram, né, ou concordam com esta proibição do aborto, está incluída também nesse mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 13, tá? Assim, nós temos aí o entendimento claro de que aquele que assassina, ou mata um embrião ou feto, com certeza ele está atentando contra a dignidade da vida humana, né? E contra a sacralidade
da vida no ventre materno. Vemos aí então nesse segundo item, segundo tópico da lição, buscamos aí atender esse objetivo de identificar os traços da cultura da morte presentes no nosso dia e as suas consequências. Deus não deixará impune. No tempo certo, o homem pode não fazer a justiça, mas Deus com certeza há de fazer justiça a todos aqueles que têm atentado contra a vida humana, né? Então aí, sobre o pretexto da autonomia, da deturpação e do livre-arbítrio, o homem, dentro da sua cultura de morte, tem alastrado e tem tentado aí neutralizar as práticas que são aí abomináveis à palavra de Deus. Possamos nós estar alertas, estar atentos, pois nós podemos com isso observar aí qual é a vontade de Deus, o que Ele assevera, né, e reserva para aqueles que assim querem manter-se contra Ele, né? Ele sai em defesa daqueles que são indefesos. E nós, como cristãos, pequenos cristos, que buscam como discípulos seguir os passos do nosso Mestre, nós devemos entender aí que nós somos membros do seu corpo e Ele cuida de nós e nós devemos preservar a cada um de nós, né? A si mesmo e ao próximo, né? Nós vamos nesse momento caminhar para o terceiro tópico da lição, onde nós vamos abordar sobre a sacralidade da vida. Este é o terceiro item, terceiro tópico da lição. Nós vamos abordar 3 itens importantes: a vida é inviolável, sobre o começo da vida e a posição cristã, que já temos aqui colocado de forma até clara, né? Mas vamos citar algumas outras referências. Espero que você esteja aí anotando e com certeza Deus há de abençoar a minha e a sua vida também dentro desse tema. Nesse terceiro tópico, nós temos que buscar atender o objetivo de compreender a sacralidade da vida e a importância de a Igreja de Cristo combater, né, toda a cultura que viole os princípios da palavra de Deus. E então nós vamos aí adentrar dentro desse tópico. Você pode e deve buscar também outras fontes de pesquisa para auxiliá-lo dentro desse tema, né? Aqui o que nós trazemos, comentando e refletindo um pouco sobre o que a lição comenta, né, na revista da classe dos adultos, nessa lição de número 5, trazendo alguns textos a mais, referências bíblicas, mas sempre baseando dentro dessa estrutura, para que você, como aluno, professor, também possa ter aí essa bênção de Deus disponível para a sua vida, e nesse processo possa estar aí se preparando para esse maravilhoso ensino em sala de aula, tá? Vamos falar aí, ó, o primeiro item está aí nos tópicos destacados para você. Vamos então falar sobre a vida é inviolável. O que nós temos nesse primeiro item aí? A palavra de Deus diz que essa vida humana ela é sagrada, tá? É um ato, porque ela é sagrada, você destaca, é um ato que foi criativo da parte de Deus. Ele é a fonte originária aí do fôlego de vida de todo ser humano. Você pode salientar o texto do próprio livro lá que fala sobre as origens do homem, né? O texto de Gênesis capítulo 2, e destaca aí o versículo 7, quando o Senhor ele declara na sua palavra: e formou o Senhor o homem do pó da terra. Ele soprou aí, ó, e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Aqui está falando do primeiro casal, né? E ele agora então, ele traz aí o desdobramento dessa missão ao homem, né? Quando nós temos aí o texto do livro de Jó, capítulo de número 12, você pode destacar também em sala de aula, o versículo de número 10, a seguinte expressão, que a palavra do Senhor nos traz: que está na sua mão a alma de tudo quanto vive e o espírito de toda a carne. O versículo 9 ajuda a entender melhor também. Quem não entende
quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso, que está na sua mão tudo quanto vive e o espírito de toda carne humana? Esse texto colabora aí para o meu e o seu entendimento, né? Reforçando aí que Deus, ele é a fonte originária de todo o fôlego da vida, né? E é uma expressão ali que tem ali no livro de Jó, né? Dentro da experiência que Jó passou em relação com seus amigos, surge ali dentro desses vários diálogos que são relatados ali, essa indagação. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isso? Que está na mão dele, na sua mão, tudo quanto vive e o espírito de toda a carne humana. Mas infelizmente o ser humano, o homem, da pós-modernidade, ele quer tomar o controle de todas as coisas. E é por aí que eu e você entendemos um pouco mais, além do que já temos visto, dos perigos do ensino progressista, quando a criatura quer valer mais o Criador, né? E a deturpação da doutrina bíblica do pecado e de todas as demais doutrinas. Por quê? Porque o homem quer tomar conta de tudo. Ele não quer ser apontado quanto às suas falhas e fraquezas que ele tenha cometido, né? Em prol aí da vida sobre o prazer pleno, né? Onde ele passa a determinar o que é certo, o que é errado, relativizando a palavra de Deus e todas as coisas, né? E isso, nessa perspectiva, o princípio da sacralidade, né, bíblica, quanto ao que nós estamos visto aí da palavra de Deus, que contradiz todos os ensinos progressistas, né? Traz aí que a dignidade da pessoa humana e a inviolabilidade, né, do direito à vida é confirmado aí e defendido pelo Senhor Jesus, né, e a sua palavra. Salmo 36, versículo 9 diz: porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Ao ponto que o salmista ainda, você pode citar aí no Salmo 90, versículo de número 12, ele pede para o Senhor, ele que valoriza a vida, né? E o salmista também, entendamos que assim que ele valoriza, ele pede no Salmo 90, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira que alcancemos um coração sábio diante do Senhor, né? Portanto, o valor da vida é absoluto e deve se sobrepor a qualquer outro direito ou interesse, qualquer outro que tenta se colocar, qualquer pessoa, qualquer sistema, qualquer ideologia que tenta se portar e agir contra isto, ele pode ser qualificado como sendo aquele que está sendo usado e deixando-se ser usado por aquele que é contra a vida, que é o inimigo das nossas almas. Conforme João 10:10, eu já citei aqui, é aquele que veio matar, roubar e destruir, né? O ladrão não vem senão roubar, a matar e a destruir. E Jesus disse que eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Então, a vida, irmãos, ela é inviolável e ela deve ser preservada, né? O princípio de defesa da vida humana, desde a concepção do útero materno, não pode conter exceções. É o que a lição bíblica nos traz. Não pode conter exceções. Somente Deus é aquele que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Lá no texto de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz assim, vou colocar para você aí na tela: o Senhor é aquele que tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e faz tornar subir dela, né? Então, fiquemos com a palavra de Deus. Fiquemos com a palavra de Deus. Tomemos muito cuidado, pois nós estamos vivendo aí numa sociedade secularizada, e o cristão, ele precisa ter muito cuidado com o chamado relativismo, né? Não há como fazer concessões, não há como abrir mão da palavra de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, para trazer esse alerta e também essas lições nesse trimestre, em sala de aula, presencial,
nas escolas bíblicas dominicais a partir das 9 horas da manhã em todas as igrejas evangélicas da Assembleia de Deus. Estamos aí trazendo temas para que nós possamos estar preparados contra essas ações de manipulação de consciência e o desrespeito à vida humana que muitos têm se colocado. Por isso nós estamos aqui alertando, tal qual o apóstolo Paulo alerta, ali na carta de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 2, dizendo-nos: antes, rejeitemos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. É importante que nós estarmos atentos e ligados e conhecendo, manuseando bem a palavra da verdade, guardando ela no nosso coração para não pecar contra o Senhor, como diz lá nos Salmos. Ainda o texto de Timóteo, capítulo 4, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, nos alerta: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Por isso que nós estamos aqui, porque tem pessoas que outrora criam na palavra de Deus, e como nós estamos vivendo os últimos dias do Senhor na face da terra, que advém a volta de Cristo, muitos que outrora criam estão se apostatando da fé, e só pode apostatar da fé aquele que um dia creu na palavra. E eles fazem isso, como diz o texto aí, capítulo 4, versículo 1, parte B. Estão dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. São homens que estão colocando, que estão aí gerenciando, que estão aí, através da mídia e dos poderes constituídos, à luz da canetada e aos seus bel prazer, se deixando ser enganados e se enganando a outros, mas nós sabemos que eles estão dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. O versículo 2 ainda desse texto de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, diz-nos: pela hipocrisia, porque eles conhecem, são hipócritas, de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, né? Não se deixam ser transformados e não querem ser transformados pela renovação dos seus entendimentos, para conhecerem qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, conforme diz em Romanos 12, capítulo 2, versículo 1 e 2. Mas ele, pela hipocrisia de homens que falam mentira, como diz aí 1 Timóteo 4, 2, que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E aí o texto vai discorrer sobre várias partes aí, né? Proíbe casamento, ordena abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. E assim eles vão trazendo aí as suas ideologias, as suas formas de pensar, né, contrariando a sagralidade da vida. O item 2 desse terceiro tópico, caminhando aí já para quase o final dessa reflexão, você pode retomar aí o destaque, sacando à luz da palavra, ainda que nós já temos comentado várias referências aqui, né? Mesmo Deus, o começo da vida aí, relatando aí pela palavra, que é um projeto que nasce dentro do seu coração, antes do homem ainda ser ali gerado, conforme o texto de Jeremias 1:5, nós já lemos aqui, né? Onde ele fala para o profeta: antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, mostrando que o começo da vida, ela surge dentro do coração de Deus, né? E falando ainda do profeta Jeremias, na parte B desse versículo 5, ele relata Deus falando ao homem, ao profeta, que antes dele sair da madre, o Senhor já tinha o santificado, ou seja, o conheceu antes de ser formado no ventre. Na formação do ventre, ele o chamou e o santificou, né? E as nações te dei por profeta, né? Nós vemos aí esse texto falando sobre o começo da vida. Também podemos citar aí o rei Davi, né, que é autor de alguns salmos. Ele corrobora aí com a pessoa, que a pessoa ela é conhecida
e ela é cuidada pelo Senhor desde a concepção. Quando nós lemos a declaração ali do Salmo 139, vou colocar para você na tela, versículo 13, quando ele diz: pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Ou seja, ele formou ali, como uma peça de um tecido é formada, ponto a ponto, com todo cuidado. A palavra do salmista diz que o Senhor nos possuiu no nosso interior, nos entreteceste lá no ventre da nossa mãe, né? No caso ele falando da minha mãe, mostrando-nos que Deus é aquele que forma o homem dentro do ventre de nossa mãe. Versículo 14 do Salmo 139, o salmista diz que ele louva a Deus porque de um modo muito terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as suas obras e a minha alma o sabe muito bem, né? Você pode trazer esse salmo também em sala de aula. O salmista, ele afirma aí que o Senhor vê o embrião ainda informe, né? Dentro da sua, ali do ventre da sua mãe, e ama todos os processos formativos da vida intrauterina, desde a fecundação até o nascimento e por toda a sua vida. Leia ainda comigo o versículo 15 desse Salmo 139, que é muito lindo. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto te fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Nós já lemos ele no início, na leitura também diária, você tem isso aí lá de terça-feira, né? Mas aqui nessa parte final dessa lição de hoje também renovamos esse entendimento. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Versículo 16. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Veja aí então o começo da vida. Nós nascemos já no coração de Deus desde a eternidade. E quando ele decidiu formar o homem do pó da terra, ele agora então sopra, sai de dentro dele o sopro de vida e nos faz alma vivente, né? E ele, dentro da formação daquilo que ele criou o homem, ali na concepção e revelado nas Escrituras, mostrando aí através do exemplo de Jeremias, quando ele chamou, do exemplo do nascimento de Jesus, de Zacarias, de João, filho de Zacarias, João Batista, primo de Jesus, filho de Isabel, né? Nós temos aí através dessa lição, mostrando aí que esse movimento progressista, esse movimento ideológico, desse sistema, desse espírito dominado pelo espírito da Babilônia, que nós estamos aqui aprendendo a combater, né? Temos aí a fundamentação baseada na palavra de Deus e comprovada, até mesmo hoje, pela ciência, né? A formação ali da vida, onde tem detalhes. Você acompanhou, enquanto eu estive aqui ministrando essa aula de hoje, um vídeo que estava correndo aí ao fundo, em alguns momentos, né, mostrando detalhes aí, sem narração, mas detalhes da formação, da geração, dos processos, até o momento que a criança ela sai do ventre da sua mãe, comprovando pela ciência, até mesmo ali dos exames de ultrassom, cujo coração já batendo, ou seja, a vida se mostrando. Mas infelizmente o homem tem aí, dentro da sua forma de ser e pensar, eu estive lendo aí uma matéria, dentro dessas pesquisas, desse estudo preparatório, você pode ver isso com mais detalhe, mais cuidado. O ser humano, ele sendo a sua vida, né, atacada, e já desde o ano, deixa eu localizar aqui, do ano de 2000, onde eu vou pegar essa reportagem aqui, um minuto só, estou pegando aqui, ó. Nós temos uma reportagem, aqui, ó, no ano de 2012, no Brasil, precisamente em 12 de abril, né? Aqueles que estão lá ocupando aí as togas,
decidiram por voto, 8 votos a 2 e uma abstenção, falando até do feto anencefálico, que poderia ser abortado. Uma ação que foi representada pela então advogado Luiz Roberto Barroso, na época lá do governo ainda do PT, da Dilma Rousseff. Nesse tópico aí, nessa perspectiva, a cultura da morte se manifestando na tendência de eliminar física ou moralmente pessoas e grupos que não possuam as características preconizadas pelas culturas dominantes. Para o jurista Ives Gandra Martins, no caso o aborto de anencefálicos, ele diz que esse Supremo T Federal, como se fosse um poder legislativo, criou ali uma terceira hipótese que impulsiona aí ao aborto. Isso não constante no Código Penal. Ou seja, o aborto eugênico, não constante no Código Penal. Militância ideológica também atua pelos meios de comunicação na depreciação da maternidade, a fim de que a mulher não deseje mais ser mãe. O conceito de saúde reprodutiva é ressignificado para justificar o aborto com a medida de saúde feminina. O direito da vida intrauterina é substituído pelo direito incondicional da mulher sobre o próprio corpo e, por meio do aborto, decreta a morte do fruto do seu ventre. Esse material que nós encontramos aí adicional dentro do livro de apoio, escrito ali pelo pastor Douglas Batista, que corrobora com a lição que nós trazemos hoje aqui. Nós temos visto aí a lei da canetada, colocando aí ao homem o direito, à mulher, ser humano, o direito de escolha da vida em determinadas situações. Mas sabemos que eles querem abrir e legalizar para toda e qualquer situação, impondo aí algumas semanas, inicialmente, para dar aí a legalidade mínima para definir se pode ou não pode, como se a vida começasse no tempo que eles determinam. Ao ponto que nós temos visto aí que a Bíblia, à luz da palavra de Deus, que nós temos aí já nascidos dentro do coração de Deus, antes até mesmo de ser fecundado, mas que pela ciência vemos aí o início da vida no momento da fecundação. E se a vida, qualquer aquele que atenta contra ela, ele está trabalhando ou promovendo a morte. Estamos obviamente falando de um aborto planejado, intencionado, tá? Não estou falando daquele ou daquela pessoa, mulher, que não conhecendo nós os detalhes dos motivos, mas o seu organismo não retém a criança e acaba acontecendo esse aborto espontâneo. Qualquer outra tentativa ou prática no sentido contra a vida, ela é proibida, ela é refutada pelas Sagradas Escrituras. E nós, como verdadeiros cristãos, como está no terceiro item desse terceiro tópico, quando trata sobre a sacralidade da vida, nós temos aí qual seria a posição cristã. E nós temos que manter esse princípio teológico da autoridade bíblica. Se a palavra de Deus nos assevera que toda a Escritura é inspirada por Deus, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para nos corrigir, para nos instruir em justiça, ela é o nosso norte, ela é a nossa regra de fé. Ela defende a dignidade da vida humana, ela defende a inviolabilidade da vida desde a sua concepção e ensina que a vida ela é sagrada em todas as etapas do desenvolvimento da vida e ela não pode ser violada em nenhum momento, por nenhum tipo de cultura, tá bom? O Senhor é aquele que tem o domínio da vida, Ele dá e atira, Ele faz descer a sepultura e torna a trazer dela. O destaque que nós trazemos novamente do versículo de número 6 do capítulo 2 do texto de 1 Samuel. Então, nossa posição cristã é essa.
baseada na palavra de Deus, e ratifica que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos, ela deve ser combatida, deve ser resistida. Um texto que eu me lembro da lição passada, que nós lemos aqui, ela acho que foi tema inclusive da leitura bíblica em classe. Estou verificando aqui na nossa revista, e você pode trazer para finalizar aí essa lição. Eu só quero aqui confirmar, é isso mesmo, né? Nós temos aí nos textos da leitura, da lição de número 3, quando falamos sobre o perigo do ensino progressista, nós tivemos um texto aí de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 9, no versículo 8, né? E o versículo 9 foi dito, como Jambres e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Assim nós reforçamos também, para finalizar esse estudo desta lição de hoje, sobre a dessacralização da vida no ventre materno, o versículo 9 desse texto, 2 Timóteo capítulo 3. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto, está sendo manifesto, o seu desvario, como também foi o daqueles que se opuseram a Moisés ali no passado. Muitos estão se opondo nos dias de hoje também, Então, nesse terceiro e último tópico da lição, nós temos que enfatizar que as Sagradas Escrituras, ela tem defendido, sim, e vai continuar defendendo a dignidade humana. E eu, você, como cristão, devemos se posicionar de igual modo, defender a dignidade humana, defender a inviolabilidade da vida, tá? Desde a concepção, depois também na sua geração, quando nascido, e até o dia do último suspiro do ser humano na face da terra. Assim, Deus é que está no controle de todas as coisas e deve continuar assim. O ser humano não deve se constituir ou alvorar a sua posição, por mais nobre que seja, na face da terra. Ela não pode suplantar a verdade das Escrituras, E por isso, na nossa verdade prática, nós temos o destaque que a concepção da vida de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe aí à cultura desta morte infantil intrauterina dentro desse presente século, foco da nossa lição de hoje. E assim temos então, para nossa conclusão aqui, como já comentei no início do nosso momento que estivemos aqui, convidando a você estar, nos convida a refletir sobre aí essa cultura de morte que tem permeado aí a nossa nação, tem permeado aí o contexto até mesmo dentro das igrejas. Nosso papel enquanto igreja realmente que foi lavada e comprada pelo sangue de Cristo, como portadores aí da fé, de propagadores da vida, da abundante que o Senhor trouxe para nós em Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário. Nossa missão é continuar aí se empenhando a alcançar aí as pessoas que estão caminhando em direção à morte, outras pessoas que estão levando outros à morte, falando aí das mulheres tirando a vida dos seus próprios filhos, Nós temos pessoas ali, crianças inocentes em formação, são inocentes, nós temos que posicionar. Eu já citei e reforço nessa parte final Provérbios 24:11, quando o Senhor nos convida a livrar os que estão sendo destinados à morte, salvar aqueles que são levados para a matança, se assim a gente puder fazer. Ninguém é obrigado a aceitar esta palavra, mas nós como cristãos devemos pedir ali a graça da parte de Deus, a oportunidade de podermos ali, quem sabe em tempo oportuno, ser instrumentos usados por Deus para alcançar essas vidas, Eu quero nesse momento, para finalizar, fazer aqui uma oração, pedindo a Deus para que Ele venha, talvez você que possa estar passando nesse momento uma situação semelhante, você que está aí, quem sabe, passando por dúvidas difíceis,
decisões que você pretende tomar e não sabe se ainda é correto ou se não é correto. Talvez você tenha observado aí e buscado algum amparo legal dentro da lei para assim você fazê-lo. Mas eu venho estar aqui para trazer esta palavra da parte do Senhor à sua vida. E eu acredito que você pode entender que Deus é o dono da vida e compete a Ele. Eu sei que alguns podem ignorar dizendo, o senhor fala isso, pastor, porque não foi o senhor que talvez foi violentado, porque às vezes a causa em que essa pessoa pretende fazer o aborto foi a vida que foi gerada e está sendo gerada foi causada por um ato de violência, né? Mas eu quero fazer você refletir. Esta criança que está sendo gerada, ela não tem culpa disso. Por mais degradante, por mais difícil, por mais aceitação com relação à forma em que você, indesejada que você veio conceber esse filho, essa criança, essa menina, esse menino que está sendo gerado, quem sabe, no seu ventre, ela não tem culpa. E a vida, ela é dádiva de Deus, né? Deus planejou assim. E se Deus planejou que a vida fosse gerada, né, com certeza Ele tem propósito através desta criança. Ainda que foi concebida, os atos anteriores ao momento da fecundação foram momentos de grande tristeza para você. Quero orar a Deus para que Deus te dê sabedoria à luz da sua palavra. Você entender esse projeto, assim como Deus tinha um projeto na vida do profeta Jeremias, né? Porque ele o conhecia antes dele ser formado, né? E já no ventre ali da mãe ele tinha santificado e colocado ele como um homem para exercer um ministério diante da sociedade, do mundo, na qual eu creio que também Ele colocou a mim e colocou a você, e que está aqui através desta palavra, trazendo a sua vida, ao seu coração, se você está passando por esse momento, uma palavra de consolo, uma palavra de ajuda, de amparo, de direção acima de tudo, frente a esses ataques que você tem sofrido nessa sociedade que tenta te apoiar contra a vida desta criança. Nós temos trazido aqui a luz da palavra para que você defenda a vida acima de tudo. Eu oro para que Deus, neste momento, em nome do teu filho amado, Pai querido, alcance a vida, Senhor, desta mulher, desta mãe, que está, Senhor, gerando esta criança. Pode ser que dúvidas possam existir ou estar pairando no seu coração quanto ao que fazer. Meu Deus, que neste momento, pelo teu Santo Espírito, alcance a vida desta mulher, desta mãe, e que a luz da tua palavra que nós temos trazido através desse ensino aqui, Senhor, o teu Espírito Santo possa trabalhar no seu coração, iluminar o seu entendimento, que ela possa tomar a decisão sábia, correta, baseado na tua palavra, que é preservar a vida. Senhor, que aquele também que está passando um momento difícil de enfermidade, desenganado pelos médicos, um sofrimento muito grande, e que até, Senhor meu Deus, já tem pensado atentar contra a sua vida, alguns apoiados, outros não, pela família ou pela recomendação médica. O Senhor, que é o dono da vida, da morte, da vida, que está no controle de todas as coisas, pelo teu Espírito Santo, possa alcançar também esta vida. E à luz da tua palavra, desta reflexão que possa ser alcançada a esta vida, nós a intercedemos diante de ti por esta, Senhor, também. Que o Senhor venha trabalhar em seu coração e a tua palavra, que é vida com abundância. Venha trazer, Senhor Jesus, o livramento, Senhor, que Ele tanto precisa neste momento. Venha promover a cura, a restauração. Ou o Senhor, que é o dono da vida, possa em tempo oportuno trazer, Senhor, meu Deus, o refrigério para a sua alma. Mas que de forma alguma possa ele ou ela
atentar contra a sua vida, Pai, pecando contra o Senhor. Mas que no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele tenha da tua parte, Senhor, ó Pai, a restauração, a direção, teu alento, Senhor meu Pai, da parte do Senhor para a sua vida. Em nome de Jesus eu oro e intercedo por todas essas vidas, neste momento, Senhor. Agradecidos desde já pela bênção do Senhor sobre a minha vida e sobre a vida de cada um dos seus, em nome de Jesus. Assim, eu quero terminar esta lição declarando a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Que Deus abençoe ricamente. Aguardo você até uma próxima reflexão, assim Deus permitindo. Lição de número 6, na próxima semana, nós estaremos abordando sobre mais um tema que esse trimestre tem tratado, aprendendo a viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, onde a igreja tem combatido aí o império do mal, sobre o tema a desconstrução da masculinidade bíblica, um tema muito importante que eu convido você a estar conosco. O homem foi criado com qualidades que expressam virilidade, responsabilidade e liderança. E a desconstrução dessa masculinidade bíblica, nós estamos aí nesse tema, preparando-se já para estar trazendo a você aí na próxima lição. Peço que você ore por nós, nos ajude, contribuindo com as suas orações, dando o seu like, compartilhando essa mensagem a outras pessoas. E Deus há de abençoar grandissimamente a sua vida e a minha vida. Um forte abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus.